Tá tudo bem, Lulu. Isso é Ana. Ana que fica daqui. Ô Lulu, tá tudo bem, Lulu. Você tá legal? Tô, porra, minha. Ontem ela perguntou, Lula, desgerou. Aí eu desgerei com uma fileira. Uma fileira. Pô, meu irmão, a mulher chega pra mim, ó que onda do caralho, velho. Chega pra mim, pega uma mão, vamos cagar a cadeira, ela Ó, eu vou gravar um tema aqui. Esse aqui é a afinação natural desse instrumento, sabe? Ele, na verdade, quando é usado sozinho, ele é usado com nesse tipo de... Então a corda que se usa de solo é essa corda do centro, porque 3 notas formam um acorde. Então você termina solando com acordes. Mas essa escala é mixolídio. É uma escala muito usada no sertão de Pernambuco, com as violas de 10 cordas dos cantadores. E isso é de origem moura. Esse instrumento, a origem desse instrumento é da península de Salero, na Espanha, que é um lugar que foi dominado pelos mouros, né, entendeu? Essa que é a relação que tem da música sertaneja daqui do sertão de Pernambuco, não a música sertaneja mineira do Pantanal, não. A música do sertão de Pernambuco tem muito a ver com a música moura, inclusive na forma de cantar, os aboios se assemelham muito com as canções religiosas dos mouros, entendeu? Então, essa é a influência que a gente tem da ibérica, né, dentro da nossa música. A escala da gente está toda aqui, tranquilamente. A própria escala do braço do instrumento é a nota faseada. Foram anos assim que trouxeram muita transformação cultural aqui na América, né? A questão do movimento hippie, flower power, né? E de que forma essa movimentação contracultural que rolou no planeta repercutiu assim na sua cabeça, né? Eu acho que todos nós tivemos a vida mexida por esse movimento, né? Eu estava respondendo uma entrevista para a Time Lag Records, que é a gravadora americana que está lançando o Sattva, que é o disco meio de Laílson de 72, que agora está sendo reconhecido dentro da América como o folk psicodélico do Brasil. Então, eu acho que o psicodelismo, sabe, abriu as portas, foi como se o mundo renascesse. Parece que até então o evento de Timothy Leary com o ácido lisérgico, sabe,
o mundo já tinha seus gênios definidos, assim, já havia acontecido tudo, estava como se tivesse tudo estagnado, entendeu? Você veja que essas primeiras experiências de Timothy Leary, então foram com quem? Salvador Dalí, então pessoas que abriram para um universo novo, para essa visão lisérgica do mundo. E aí, de toda a arte, então, teve uma revolução imensa. É como para mim, eu achei que foi como se fosse uma nova renascença, sabe como é que é? No tempo, na Renascença na França, em Montmartre e tal, não sei o que, onde aconteceu toda aquela revolução pictórica do impressionismo e tal, daquela coisa de Van Gogh, de Toulouse-Lautrec, de tudo, não sei o que. Parece que ali tinha acabado tudo. E de repente o evento do arte e essa geração abriu o mundo de novo para. Então apareceram outros valores, outras formas de expressar, e foi muito enriquecedor. Além de que despertou a cabeça das pessoas para a consciência ecológica, eu acho que veio do hipismo, sabe como é? Que é uma forma mais delicada, o ácido, quando era puro, e feito naquela época, exatamente naquele contexto daquela época, fez com que as pessoas abordassem, começassem a olhar o mundo com mais delicadeza, olhar a natureza em volta de si com mais delicadeza, perceber que todos os seres vivos do planeta tinham a mesma aura, o mesmo valor, a mesma, sabe? E até eu acho que estava passando despercebido que as outras coisas que não fossem homens, seres humanos, eram vivos e tinham sensibilidade, tinham não sei se espírito, mas que eram sensíveis também, entendeu? E essa hiperpercepção do ácido trouxe tudo isso à tona, que hoje a ecologia, eu acho que é isso, o resultado disso. Né? Lula, eu acho interessante esse tema que você trabalhou, porque a gente vê o seguinte, que tanto o Sátiva que tu gravou com o Laílson, e como o Pai Biru, que tu já gravou já em 74, ele mostra bem, esses álbuns mostram bem que eles são álbuns que eles não têm um apelo comercial. O propósito era aquele propósito bem contracultural mesmo, a música pela música. Né? A música pela música, e não a música para se ganhar dinheiro. É isso que se percebe, né, nessas obras. Mas eu acho que toda música verdadeira, ela é a música verdadeira. Toda arte verdadeira é a arte pela arte. A coisa do dinheiro que vem é uma decorrência do fato. Então, no momento que a pessoa vai criar, pensando nessa limitação de fazer uma coisa para atingir essa ou aquela camada, então que ele já limitou ali o ato da criação e deixa de ter essa efervescência, essa essência mesmo, sabe como é? Eu acho que a ideia, até hoje, mesmo com a minha banda, que é uma banda de rock, mas que eu acho que, eu não chamo ela de banda de rock, eu digo que a gente faz RPB, que é Rock Popular Brasileiro, entendeu? Então, a gente não está visando a coisa momentânea do rock, nem letras oportunistas, entendeu? Não, a gente faz uma abordagem geral, sociológica sobre o mundo, diz a nossa essência, a nossa vida, e a parte musical é baseada nos elementos do rock, mas é extremamente experimental. Eu acho que eu continuo fazendo a música dessa maneira, porque eu acho que eu só acredito na música dessa forma. Em todo o trabalho de arte, eu acho que o experimentalismo é tudo. No momento que você repete uma coisa, aquilo já é frio, não tem essência. Quer dizer, Lula, que assim, nos anos 70, tu já teve já começou a fazer umas viagens para fora do Brasil, né? Em busca justamente de respostas, eu acho que essa psicodelia que estava acontecendo, né? Busca de novos parâmetros, novos timbres, novos horizontes. Em busca de uma pesquisa, de um trabalho de pesquisa de campo, né? E você pode falar um pouco sobre essa sua experiência fora do Brasil? Eu acho que na época que eu e Kátia saímos do Brasil, era a época propícia, todo mundo estava na estrada, sabe? Então quando nós fomos para Amsterdã, nós ficamos no Vondelpark. Era um lugar em que se encontrava a juventude do mundo inteiro que estava na estrada, estava andando, procurando coisas, trocando ideias. Hells Angels, os surinames, os negros com as músicas jamaicanas e tal, e uma troca de cultura muito importante, essencial. A fusão estava sendo feita ali, espontaneamente. Todo mundo estava buscando a riqueza das outras etnias, entendeu? Na verdade, parecia uma coisa inconsequente de morar no parque, mas não era uma necessidade, eu acho, mundial do pós-guerra de unir de novo todas as raças que haviam sido
assim, praticamente extirpadas umas das outras por causa do evento das duas grandes guerras que tinham acontecido. Então essa coisa do pós-guerra, essa busca eu acho que veio antes dos hippies, começou com os beatniks. Então, sabe, os grandes poetas do existencialismo, como Alan Ginsberg e outros, e Antoine, e Edouard, e muitos franceses que fizeram um trabalho de protesto muito grande, aquilo ali já estava todo mundo no meio da rua, dormindo e vivendo a essência dessa procura, dessa união sem fronteiras entre os povos, sabe? Mas eram os povos que estavam viajando, sabe? As cabeças, entendeu? E eu acho que, então nessa época foi propício. Então nós viemos todo o interior da Espanha. Eu tinha muita curiosidade do trabalho de Salvador Dalí e achava que era quase impossível ver, mas descobri uma pessoa maravilhosa, tive o privilégio de ficar na casa dele durante 12 a 15 dias. Ele estava trabalhando na festa do casamento da filha de Franco, do Franco lá da Espanha, e em cada case a gente conversando, é que você via que mesmo um homem com aquela potencialidade toda, ele estava interessado também no meu trabalho. Quando eu cheguei na porta da casa dele, todo mundo achava que era uma simples coisa de buscar o ídolo, essa coisa, mas não. Eu cheguei lá e deixei meu trabalho. Então a mulher tinha dito que ele estava nos Estados Unidos, estava em Nova York. E logo depois da tarde, o cara voltou e disse, não, o senhor Dalí vai lhe atender na casa dele. Aí ele me perguntou o que é que eu tinha ido fazer lá. Eu disse, pô, eu vim aprender. Ele disse, então onde é que você está? Eu disse, estou em Cadaqués, no hotel. Ele disse, então pega as coisas do hotel e vem morar aqui. Aí, entendeu? E assim eu convivi com ele pintando, aprendi. Ele disse, você quer aprender a pintar? Vem me ajudar a pintar. Assim. Primeiro começa limpando os pincéis, você tem que saber como é que limpa o pincel e tal. E isso aí foi uma abertura para minha pintura fantástica, entendeu? Porque é um cara completamente aberto, ele unia dentro daquela ideia surrealista dele todos os estilos de pintura, pinceladas de todos os estilos, de todas as coisas, entendeu? Com uma abertura fantástica, era um homem maravilhoso, exatamente por causa do espírito daquela época, que era o espírito de troca, de renovação, aberto, não tinha essa casta de intelectualidade falsa desse povo que se mantém assim, dentro dos seus casulos, não. Era um homem absolutamente aberto, ensinar tudo que ele sabia, entendeu? E como ele, nós tivemos várias experiências com vários outros artistas plásticos. Aí em Barcelona foi uma época maravilhosa. Então nós ficamos no bairro Gótico e tinha um ateliê de Picasso e estava sendo lançada a coleção de eróticos de Picasso. Então tudo isso você via que a efervescência artística, sabe como é que é? Se dava como em Montmartre, na França, na época da Renascença. Era realmente está provando da nova estruturação dos conceitos do mundo, então foi muito legal. Aí nessa época nós fomos até Málaga, de Málaga nós fomos para Ceuta, de Ceuta fomos para Tanger, no Marrocos, e aí começamos uma coisa dentro do deserto, de universo, a minha curiosidade, que eu queria satisfazer essa curiosidade, de saber que essência amor era essa que tinha dentro da música daqui. Então foi nessa época que eu trouxe esses instrumentos, e a primeira experiência foi Sátiva aqui, e logo depois foi Molhado de Suor com o seu Valença, que percebeu isso absolutamente, entendeu? Ele tem um time todo pessoal, um cara fortíssimo de poesia e de tudo, mas que logo ele entendeu isso. E Valtel, que foi o maestro cigano que fez os arranjos de Molhado de Suor, a tônica do negócio era esse instrumento, o tricórdio, entendeu? Então isso tudo foi o resultado do lucro dessa viagem, dessa troca. E aí depois disso eu nunca mais parei. Eu conheço a Índia toda, eu conheço a Ásia Central. Então, é o único país que eu não tive, eu nunca fui na América, Nova York, os Estados Unidos, onde hoje está acontecendo esse negócio. Mas agora eu tive com o Nemo, o Bishop, o dono da minha gravadora, da gravadora que está relançando a gente, é uma pessoa maravilhosa. Então ele se deu o trabalho de vir da América aqui, passar 10 dias com a gente, e através dele eu descobri um outro tipo de americano, você está compreendendo? Uma pessoa que eu não pensava que os americanos fossem dessa maneira, e não são todos, como ele próprio deixou bem claro. Mas então isso aguçou mais minha curiosidade, mais especificamente com Maine, esse lugar onde é a gravadora, que é um lugar onde é uma ponta dos Estados Unidos, perto do Canadá, assim, eu sempre tive muita curiosidade, porque eu sou muito atraído por barcos, entendeu? Por mar, e lá tem
uma densidade de contos de terror, tudo que acontece nesses filmes. Aí eu estava perguntando para Nemo, eu digo, Nemo, por que todo mundo filme de terror é em Maine, toda coisa assim, Mar Revolta é em Maine, tudo é em Maine, sabe como é que é? É porque mora muita gente maluca lá, né? Como é que escreveu Christine? O mestre do terror agora, moderno, não sei como é que me deu um branco desse. Puta que pariu, daqui a pouco eu me lembro falando dele. Então moram vários artistas, eu vou pra lá por quê? Por causa que são 8 meses de inverno, lá todo mundo muito intimista, fica dentro daquele lugar, diz que o lugar é fantástico. Eu tô morrendo de curiosidade agora de conhecer essa parte do mundo. Mas só isso que me atraiu pra lá. Eu sempre me atraí mais por outras, pelas beiras, comendo feito papa pela beira. E é interessante aí esse lance que... Tenho muita curiosidade de conhecer a Noruega e a Dinamarca por causa dos veleiros. Interessante esse lance que tu falou aí de um selo americano estar lançando seus trabalhos, né? Como a Time Lag já lançou o Sátiva, e sabemos que ele está para lançar agora o Rosa de Sangue, né? Esse Rosa de Sangue ele foi um disco que foi prensado aqui nos estudos Rosenblit, né? O disco do Rosenblit. Foi em 1980, foi meu trabalho de 1980. Ele foi o último trabalho da Abracadabra, dessa primeira gravadora independente que nós montamos em Kátia. Então, agora, o que eu achei interessante de Nemo é a visão dele, porque ele, quando pegou Sátiva, ele procurou se inteirar dessa história toda. Então, automaticamente, ele teve uma curiosidade imensa com o trabalho de Marconi Notaro. Está interessado em todo o quadro da repressão daquela época aqui e tal. Agora mesmo, essa entrevista que nós acabamos de mandar, eu e Michael, para lá, as perguntas são extremamente abrangentes, assim como as suas. É interessante como ele tem embasamento para perguntar, como ele está curioso com esse momento musical que houve aqui no Nordeste, entendeu? E anterior a essa, agora está uma efusão maravilhosa também. Sempre, porque o Nordeste todo sempre foi um grande celeiro. Nós somos privilegiados de sermos nordestinos, né? De morarmos nessa parte do país, entendeu? Então, mas eu achei interessante ter despertado essa curiosidade. Como é que de repente uma coisa feita há 30 anos atrás está em 14º lugar na parada de sucesso dentro do estilo de instrumental, entendeu? Como é que a gente estava tanto tempo à frente quando as pessoas pensam que o Nordeste está tantos anos atrás. É interessante esse choque do negócio. Aí Lula, existe todo um folclore em cima do Rosa de Sangue, né? Porque é um disco que todos nós sabemos que a pressagem foi limitadíssima, né? E seria interessante assim, que a turma que gosta do seu trabalho tivesse conhecimento assim de como foi, por que surgiu esse folclore todo em cima do Rosa de Sangue? Porque ele se acabou de imediatamente. Eu tenho uma coisa interessante. A Rosenblit é localizada num lugar muito infeliz, vamos dizer, em relação às enchentes daqui. Entendeu? E as enchentes eram muito constantes antes desse controle de café, de Itapacurá, dessa coisa. E eram muito violentas, cada vez um volume d'água maior. Então, por uma infeliz casualidade, tanto na época do lançamento de Paibiru, como na época do lançamento de Rosa de Sangue, houveram enchentes e que prejudicaram essa tiragem. Só um momento. Aí eu quero fazer a cabeça da barriga. Eu tô dizendo que aqui é uma nata bem doida. Ô Lula, me diga assim, cara, olha, ocorreu uma gravação no final dos anos 70 de sua banda, acompanhando o Rodolfo Aureliano e do Troncho, que foi a música Rebuliço, não é isso? Foi. Ela foi registrada até no vinil da Som Livre. Nos vídeos da Som Livre foi o festival que houve aqui, festival de música daqui na época, entendeu? Rodolfo Aureliano foi uma pessoa muito significativa nessa época, fez músicas muito interessantes também para o seu Valença. Ele era um poeta muito instigado até que virou Hare Krishna. Ele é um engenheiro, inteligentíssimo, mas depois ele, quando ele entrou na seita Hare Krishna, ele deu um tempo da coisa. Ele era muito atuante politicamente, sabe? Então tinha um texto muito forte. Lula, um gosto novo da vida acredito que foi o disco, o seu trabalho que teve uma repercussão a nível nacional, né? Que foi um disco lançado pela gravadora Ariola, né? Marizinha! Tudo bom? Tá lá em casa de tudo já, coisinha.
Eu liguei pra tu logo de manhã, eu liguei ontem, tu tava dormindo, eu falei, tá dormindo. Ah, nem me disse. Aí eu disse, diga. Vou mostrar uma coisa pra você. Dois textinhos. Atípico, psicologismo puro de Lula Cortes. Feito aproximadamente 30 anos. A primeira manifestação da minha pintura foi os atípicos, resultantes... Era floral, o único era só vulva. A forma, buscando na natureza essa coisa que tem o sexo feminino está muito presente na forma das plantas, né? Entendeu? Então eu procurei fazer uma analogia entre as coisas, sabe? Então eu chamava Vulvares a coleção, que foi antes do sexo das plantas. E depois uma série só de vulvas. Era um negócio sensualíssimo, pô. Bonito pra caramba, eu vendi tudo. Eu não fiquei com nada e não documentei. Foi o maior vacilo que eu dei na minha vida, foi não documentar as vulvas. Agora, Paulo Klein, um príncipe de atleta de São Paulo, comprou um lote dessa coleção e ele tem como documentar para um futuro, se a gente precisar, ter a coisa. Mas eu dei um maior vacilo. Assim como essa coleção toda do sexo das plantas ficou na creperia onde eu fiz a exposição, e as meninas tiveram um entendimento entre si, lá elas, e foram embora e minha obra foi também junto. Mas não tem importância, todo dia se resolve. Tu me disse uma vez que você pinta por rabisco, né? E eu achei interessante a técnica que você trabalha, né? Que é a técnica do caos para ordem, né? Do caos para ordem. A atenção é para criar uma ordem, né? O trabalho é muito espontâneo, sabe como é? O negócio, agora, isso aqui basicamente é uma... Eu estou fazendo uma coleção chamada Memorial dos Carneiros, de paisagem. A Praia dos Carneiros é um paraíso ecológico, um lugar lindo, que a maioria pertence à família Rocha, e eu tive o prazer de conhecer esse lugar, né? E logo no começo eu fiquei muito impressionado e comecei a desenhar. Agora aconteceu que uma parte está sendo vendida para uma construção de um grande hotel lá, e eu resolvi documentar a vegetação, a praia, antes que se acabe. A mesma coisa eu fiz em Suape há muitos anos atrás, e essa coleção pertence à mãe de Manuel Cesário, um cara português que tem uma das maiores coleções de óleo minha. Ele tem mais de 50 telas a óleo minha, de várias fases diferentes, e a mãe dele me comprou esses desenhos de Suape, que hoje é o hotel, entendeu? E não existe mais nada daquela natureza que eu pintei em tão pouco tempo, entendeu? Num prazo de 5 anos apenas não existe mais aquela paisagem. Então eu estou tendo essa preocupação também com os carneiros para poder guardar essa memória dessas praias aí nordestinas, que da maneira que elas, da maneira mais natural, mais virgem que elas ainda são, sabe? Lá a família Rocha tem um cuidado muito grande. A parte que pertence a eles certamente nunca vai se acabar, porque eles têm uma consciência ecológica muito grande. Se você um dia tiver o privilégio de ir nessa praia, você vai ver como eles cuidam dessa natureza, sabe? Então, mas não é na parte deles não é a parte deles o que me preocupa. Me preocupa é mais Guadalupe, uma parte que está sendo negociada lá, e uma parte que os holandeses estão fazendo um resort. Então eu estou querendo documentar a vegetação, o local, sabe? Mais a vegetação e o mar, não sei, tudo de respeito a... Eu sou um morcego que guarda o segredo das ruas desertas e dos armazéns. Um pássaro noite de asas escuras que não traz a cura ao amor de ninguém. Eu sou o vigia do que não se espreita, de quem não se deita e não dorme bem. Não sirvo pra Vera, pra Sônia ou Teresa, nem vejo beleza na vida
também, talvez como estradas, com seus mal-assombros, como o desassombro de todos os cabras. Sou como o escuro do fundo da grota, a água que brota da língua afiada. Eu sou um morcego guardando a energia de toda a magia das encruzilhadas. Sou como o veneno que mora escondido no verde do lodo da água parada. Mas antes de tudo, com ódio e com medo, sou o desespero de uma legião que, vendo chegada a hora da luta, descobre já tarde que ataram-lhe as mãos. Grito soturno da rasga mortalha e o canto de agouro de algum bacural. Sou um morcego de asas escuras, vagando às alturas do bem e do mal. Sou como o estandarte de cada fileira que ficou dançando no sol no sertão. Sou como o lampejo de brilho de susto dos olhos de quem encontrou o lampião. Grito soturno da rasga mortalha e o canto de agouro de algum bacural. Eu sou um morcego de asas escuras, vagando às alturas do bem e do mal. Sou como o estandarte de cada fileira que ficou dançando no sol no sertão. Sou como o lampejo de brilho de susto dos olhos de quem encontrou o lampião.